Olá, pessoal. Uma boa noite a todos. Quero agradecer a participação de todos vocês conosco nessa live essa noite. Quero agradecer ao Keepfy, a sua equipe, pela organização desse evento, em especial ao Robson Christian pelo convite, através dele que nós fizemos esse link com o pessoal do Keepfy. Agradeço por estarmos inseridos aí na Semana da Manutenção Estratégica. Outros colegas aí de renome na manutenção do Brasil estão participando, e isso me deixa bastante orgulhoso, bastante satisfeito de poder participar com eles nesse evento bastante diferente, um evento online, porque a pandemia já tem nos obrigado aí a conhecer melhor esse tipo de evento nos últimos tempos, E a gente vai se acostumando aos poucos a participar e a fazer eventos dessa forma, A gente que dá aula também já está mais acostumado com esse tipo de relacionamento aqui virtual, pessoal? Então, mas meu agradecimento aí mais uma vez ao pessoal do Keepfy e a todos vocês que estão participando conosco nessa ocasião, para tratarmos então sobre um pouquinho desse papel estratégico que a manutenção tem dentro da organização. Tá? Eu quero começar tratando aqui de um assunto. Meu nome é Giovanni Menezes, Giovanni Túlio Menezes. Alguns me chamam só pelo primeiro nome, outros pelo nome do meio, alguns pelo sobrenome. Como em toda manutenção, geralmente as pessoas são conhecidas aí pelo sobrenome, Então, em muitos lugares por onde a gente vai, aí é Menezes, e assim a gente vai atendendo. Eu trabalho na Geplan Consultoria, nós somos especialistas em gestão de manutenção, em engenharia de manutenção e planejamento e sistemas de manutenção. Viemos prestando esse tipo de serviço a empresas, a indústrias em todo o Brasil, já há 10 anos, 11 anos, esse ano fizemos 11 anos de Geplan, mas nossa experiência dentro da indústria e dentro de outras grandes empresas de engenharia já passam dos 30 anos, Então, a gente já tem uma vivência relativamente grande dentro da manutenção no que diz respeito à indústria brasileira. E esse tema proposto pelo pessoal do Keepfy, onde eles fizeram uma pergunta, uma abordagem inicial, me remeteu a esse título que eu dei para a palestra, ou para essa live de hoje. Deu um branco na manutenção. Quando o pessoal mandou o convite do evento, e vocês devem ter recebido da mesma forma que eu, através aí das redes sociais, manutenção, um mal necessário ou vantagem competitiva? Isso foi o chavão aí que, opa, a gente já ouviu isso em algum outro lugar, em alguma outra circunstância, Certamente todos vocês já ouviram, já pensaram para responder essa pergunta. E aí, descubra como a manutenção tem um papel estratégico nas empresas. Muito bem. Eu iria, então, muito rapidamente, para a abordagem de qual é o papel da manutenção, qual é o papel estratégico da manutenção dentro de uma organização. Só que eu lembrei, eu venho lembrando ao longo desses dias, que isso já vem sendo tratado por mim mesmo e por outros colegas em vários seminários, palestras, congressos. O pessoal que participa da Abraman já assistiu a N mesas redondas, discutindo aí qual é o papel estratégico da manutenção dentro da organização. Então, eu vou fugir um pouco desse mote, não vou falar sobre qual é o papel estratégico, porque a gente já tem ouvido falar muito sobre isso. Eu vou dar uma contornada nisso e vocês já vão entender o que eu quero dizer. E por que, ao fazer essa pergunta, ou qual é a pergunta, em que a manutenção para, pensa
não responde, e aí é o tema da minha abordagem aqui, deu um branco na manutenção. O que será que deu um branco na manutenção? O que é que nos perguntaram que a gente ficou sem conseguir responder? Só para a gente fazer um contexto inicial, um contexto de conceitos, se a gente está falando que a manutenção ela tem um papel estratégico dentro da organização, o que é estratégia? Né? Essa figura que está na tela mostra muito simplesmente, mas muito claramente, que a estratégia é a forma como a gente vai de um ponto A a um ponto B. O que eu faço, né? Como eu faço para chegar do ponto A ao ponto B? Isso é estratégia. Meu objetivo é chegar no ponto B. Como é que eu faço isso? É a estratégia. Alguns conceitos, né, de autores diversos aí dizem que a estratégia empresarial são grandes decisões que definirão a natureza e a direção futuras da organização que você está inserido. Os objetivos representam os fins que a empresa está tentando alcançar, enquanto que a estratégia é o meio para alcançar esses fins. Então, olhem ali a figurinha de A para B, o objetivo é o B, e a estratégia é o meio, ou os meios que nós utilizamos para chegar até o objetivo B. Estratégia ainda podem ser as regras para o desenvolvimento da relação da tua organização com o ambiente externo, com o mercado. Quais produtos, quais tecnologias a empresa que você está inserido vai desenvolver? Onde e para quem os produtos serão vendidos? Como a empresa obterá vantagem sobre seus concorrentes na venda desse produto? Então, essa é a estratégia para chegar lá no cliente, com um produto que você faz, com o produto do teu negócio lá no cliente. Tem que ter uma estratégia para isso, certo? Então, só a título de conceito para a gente começar essa abordagem aqui. Se a gente vem falando que manutenção é uma função estratégica dentro da organização, é uma das, né, pessoal? Existem outras funções, mas como o nosso assunto aqui é manutenção, manutenção é, sem dúvida, uma função estratégica. E, como eu já disse, a gente vem tratando disso ao longo de muito tempo, aí já de alguns anos, que se fala ou se orienta o profissional da manutenção, principalmente os gestores, como trabalhar estrategicamente as ações da manutenção para que ela seja, de fato, estratégica para o negócio. E, num resumo muito simplista, a manutenção, como função estratégica nas organizações, é responsável pela disponibilidade dos ativos. Dessa forma, a manutenção tem uma importância muito grande, uma importância gigantesca no contexto dos resultados da empresa. Se a gente é responsável por manter os ativos disponíveis o máximo tempo possível, eu, com o aumento de disponibilidade, eu aumento a minha produtividade, né? Eu melhoro condições de qualidade, eu melhoro processos. A manutenção tem toda essa responsabilidade, né? Além da disponibilidade, é melhorar a qualidade, é melhorar o processo. Então, esses resultados positivos que a manutenção pode contribuir para o negócio, para que o teu negócio saia de um ponto A e chegue num ponto B, eles vão ser muito melhores a partir do momento que a gestão da manutenção seja mais eficaz, né? Faça a coisa certa no momento certo. Então, isso aqui é um contexto inicial que a gente já vem tratando disso há muito tempo, né? Vários autores vêm falando sobre a função estratégica da manutenção. Allan Kardec, Nassif e outros autores aí da manutenção brasileira vêm falando muito a respeito dessa função estratégica. Então, não quero me demorar nisso aqui. Eu quero, então, agora fazer um gancho e entender o seguinte. A organização onde você está inserido, ela tem missão, visão e valores muito bem claros. Missão nada mais é do que a razão da tua empresa existir. Qual é a missão da empresa? Por que ela existe? Por que alguém criou essa empresa? Tem uma missão a cumprir. Qual é a visão dessa empresa, dessa organização onde você trabalha, onde você está inserido?
Onde que a empresa quer chegar daqui a algum tempo? Né? E os valores da empresa. Quais são os valores? Os padrões de comportamento institucionalizados aí dentro da tua organização. Quais são esses valores? Você sabe? Todo o pessoal da organização sabe? Todo mundo conhece? Missão, visão e valores? A tua empresa tem isso bem claro? Não é só para estar na parede, lá num quadro, bonitinho, escrito. Não, as pessoas têm que entender isso, têm que interiorizar isso. Eu estou dentro de uma organização que tem uma missão, que tem uma visão de futuro e que tem valores. E os meus valores pessoais se enquadram, se coadunam com os valores dessa organização. Por isso que dá certo essa relação. Tá? Então, primeira coisa, a tua empresa tem objetivos, lá o ponto A para o ponto B. Para chegar nesses objetivos, ela tem que ter uma estratégia, mas antes disso, ela tem que ter missão, visão e valores. Isso aqui é muito importante para que lá na frente a gente entenda se a manutenção está agindo ou não estrategicamente. Ok? Então, vamos lá. A tua organização precisa ter, além da missão, visão e valores, um plano estratégico. Ok? Esse plano estratégico tem que estar avaliando eventos, as tendências de mercado, os cenários mercadológicos onde a tua organização está inserida. Esse plano estratégico tem que tratar disso. Tem que entender o teu ambiente externo e o teu ambiente interno, né? Fazer o SWOT. Vocês lembram do SWOT? As ameaças, as oportunidades, as forças e as fraquezas, né? Avaliando a minha organização em relação ao ambiente externo, o que me ameaça para que eu não consiga atingir os meus objetivos estratégicos? Por outro lado, quais são as oportunidades que eu estou tendo no mercado para atingir os meus objetivos estratégicos? E dentro de casa, o que eu sou forte, no que nós somos bons, no que esse meu negócio aqui é o melhor do mercado. Vamos explorar isso, vamos trabalhar em cima disso. No que nós somos fracos. O que dentro da organização que a gente precisa melhorar, a gente precisa capacitar. A gente precisa capacitar as pessoas, a gente precisa capacitar os equipamentos, a gente precisa capacitar os processos para melhorar, porque ali a gente tem fraquezas. Bom, se eu analisei ambiente externo e ambiente interno, eu vou criar estratégias. E estratégia, que a gente acabou de ver, nada mais é do que regras, formas, meios de chegarmos aos nossos objetivos. Como que a tua organização trata, numa linha do tempo, um exemplo aqui na tela, como que ela trata um determinado objetivo estratégico? Existe isso traçado para a tua organização? Existe uma linha do tempo traçada? Ah, Giovanni, mas isso não dá para fazer porque tem pandemia, porque acontece uma coisa, acontece outra, o mercado oscila. Pessoal, as grandes empresas fazem, as melhores empresas fazem. Nós temos que ter um planejamento estratégico ao longo do tempo. Tá? Nesse caso aqui, a empresa começa fazendo uma análise de mercado, se adequa a uma legislação que ela está subordinada, faz todo um plano de marketing, prevê os investimentos, faz a aquisição de uma nova linha de produção, implanta essa nova linha e lança os seus produtos. Né? Então, existe um tempo para que ele chegue nesse objetivo de lançar o produto. E esse é um objetivo intermediário, porque com certeza a empresa quer, no final disso aqui, que esse novo produto atinja um mercado, um público e assim vai. O importante aqui é o seguinte, a tua empresa tem missão, visão, valores, um plano estratégico com metas e objetivos, ou com objetivos e metas? Responde aí. Só para a gente continuar relembrando, e aqui eu fecho essa parte conceitual, objetivos é qualitativo. O objetivo, ou os objetivos que a gente quer para o nosso negócio, tem que responder a duas perguntas. Para onde queremos ir e o que queremos atingir. Né? Então, esses são objetivos. Para onde e o que a gente quer lá no ponto B da nossa existência empresarial. Metas
elas nos ajudam a definir como sabermos que estamos ou não atingindo esses objetivos. Elas devem ser desafiadoras, engajadoras, fazer com que as pessoas queiram atingir, né? Mas, ao mesmo tempo, tem que ser metas realistas, né? Não posso extrapolar e sonhar demais, né? E meta precisa responder uma outra pergunta. Como vamos medir que, ao longo dos próximos períodos, iremos atingir o nosso ou os nossos objetivos? Certo? Então, objetivo é o ponto B, para onde nós queremos ir e o que nós queremos atingir naquele ponto B. E as metas, como e a medida, se estamos atingindo gradualmente aquele objetivo final lá do ponto B. Aqui eu fecho essa parte conceitual e volto para a história do deu um branco na manutenção. Se eu te perguntar agora, quais são os objetivos da manutenção da tua organização, da tua empresa, da indústria aí, do processo que você está inserido? Você sabe me dizer? Eu me recordo de uma experiência que eu tive quando gerenciei a manutenção de uma indústria aqui na cidade de Joinville, onde eu moro. E quando fui apresentado para aquela equipe, foi bastante interessante. Eu já contei isso em alguns cursos e em algumas outras ocasiões, mas eu não canso de repetir, porque foi bastante interessante, além de engraçado. Quando a gente foi apresentado ali para aquela equipe, umas 20 e poucas pessoas, falamos ali do histórico profissional da gente, de onde vimos, o que nós estávamos fazendo ali. E aí, quando eu abri a palavra para que o pessoal da manutenção ali conversasse ou falasse o que eles estavam esperando, né? Eu fiz uma pergunta para eles. Pessoal, todos nós aqui, essa equipe está reunida aqui, nós somos a manutenção da empresa tal. Por que a gente está aqui? Por que nós somos a manutenção dessa indústria? E aí, deu um branco, né? Fez aquele silêncio ali com todo o pessoal. Chefe novo chegando, o pessoal meio preocupado. Um olha para o outro, ninguém responde. E eu insisti na pergunta. Pessoal, por que é que nós estamos aqui? Por que nós somos manutenção nessa empresa? Aí um colega ergueu a mão ali, meio que limpando a unha e tal. Nós estamos aqui para consertar as máquinas, né, chefe? Falei, como é que é o seu nome? Fulano. Pô, muito obrigado aí. Legal aí a tua participação, mas, pessoal, nós não estamos aqui para consertar a máquina. Todo mundo regalou o olho. Nós estamos aqui para evitar que essas máquinas, que esse parque fabril todo aqui, quebrem. Essa é a nossa função aqui, a nossa missão, uma das nossas funções, né? Nós estamos aqui não para consertar, pessoal, nós estamos aqui para evitar que quebre, porque a gente sabe o que tem que fazer, vocês são excelentes profissionais, aí a gente dá aquela enchida, né, na bola do pessoal, vocês conhecem bem o processo, vocês operam os equipamentos, vocês conhecem as particularidades, então nós estamos aqui para pensar e para agir de forma que a gente evite de quebrar esses equipamentos. E ali a gente foi discorrendo e falando e trazendo para o pessoal, de fato, quais eram os nossos objetivos para a manutenção naquele ano que estava começando. Então, quando eu faço essa pergunta aqui, pessoal, em vários dos meus clientes, por onde a gente passa fazendo consultoria, aí é que dá o branco. Quando eu digo que deu um branco na manutenção, esse aqui é uma das perguntas que o pessoal para e não sabe responder, né? Ou as respostas são vazias, são respostas vagas. Se a gente está falando de objetivos e metas, quais são os objetivos e metas da manutenção? Vocês sabem responder aí? Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Essa frase de Sêneca é muito famosa, já foi contextualizada em várias situações diferentes. Vários autores já modificaram essa frase, né? Mas realmente, pessoal, se a gente não sabe para onde está indo, se o ponto B da nossa estratégia lá, do nosso objetivo, a gente não sabe onde é, se eu estiver indo pela direita, pela esquerda, para trás, parado, tanto faz, o caminho, tanto faz. Eu não sei para onde eu estou indo, né? Então, de novo, deu um branco na manutenção. Esse aí é o tema da nossa abordagem de hoje.
ok? Ao longo aí de alguns anos, desde 2007, 2008, mais ou menos, nós desenvolvemos um trabalho chamado Análise e Diagnóstico da Manutenção. E aqui eu devo um agradecimento e um parênteses muito grande aqui, um louvor aí ao nome do nosso mestre, o professor Lorival Tavares. O professor Lorival, trabalhamos juntos aí, foi um privilégio muito grande poder trabalhar com ele há algum tempo, aprender dele, que é o nosso mestre do planejamento e manutenção no Brasil. E parte da metodologia que nós utilizamos hoje para fazer essa análise diagnóstica nas indústrias, ela foi elaborada, foi traçada pelo professor Lorival. Então, eu sempre gosto de reconhecer a importância que ele tem dentro desse trabalho que a gente desenvolve, e por todo o ensinamento que ele nos deu desde lá de quando eu comecei na manutenção em 1987, né? Lendo ali o livro do professor Lorival. Muito bem, nesse trabalho que a gente desenvolve dentro das empresas, pessoal, nós abordamos, ou a gente faz avaliação de 10 dimensões, a gente chama de 10 dimensões, são 10 áreas principais da manutenção. Vocês podem ver na tela aí, dimensão 1, alinhamento organizacional, dimensão 2, efetividade e confiabilidade, dimensão 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, a gente vai para dentro de uma empresa, analisa essas 10 dimensões, faz uma série de comparativos, faz questionários, faz perguntas, faz entrevistas, aplica algumas ferramentas dentro dessa metodologia e, no final, a gente tem, então, um prognóstico dessa manutenção. O fato é que a primeira dimensão que a gente avalia é a dimensão do alinhamento organizacional, ok? E aí, aqui eu começo a responder a minha pergunta lá do papel fundamental, estratégico da manutenção dentro da organização. Por que eu digo que hoje dá um branco na resposta do pessoal de manutenção? Olha os números que eu vou mostrar para vocês de uma pinçada que a gente fez com uma quantidade de clientes que a gente já realizou esse trabalho de análise diagnóstica, e aí eu compilei algumas informações, e essas informações eu queria compartilhar com vocês. Tá? O que a gente percebeu, após essa compilação de informações, é que existe um desalinhamento entre a manutenção e o negócio. A gente vai buscar o alinhamento organizacional, o alinhamento vertical do nível estratégico, tático, operacional. A gente vai buscar esse alinhamento da manutenção com o core business do negócio, e a gente percebe que tem um desalinhamento entre a manutenção e o negócio. Né? Por que eu fundamento? Como que eu fundamento essa minha observação? Isso aqui, Então, dentro desse trabalho de análise diagnóstica, quando a gente visualiza ou analisa dentro das empresas essa primeira dimensão, que é o alinhamento organizacional, tem toda uma metodologia, tem ferramentas para isso, mas eu só vou mostrar aqui para vocês o resultado. Existe uma tabela de graduação que vai do insuficiente, mínimo, significativo, avançado até o excelente, e as notas vão de 0 a 10. Tá? Vejam no quadro abaixo, onde a gente fez um apanhado aqui, uma amostra, né, uma amostragem com 6 empresas de ramos diferentes, empresa alimentícia, madeireira, siderúrgica, metal mecânica, e após aplicarmos a metodologia e fazermos as avaliações de como estava o alinhamento da manutenção com o negócio, da manutenção com o restante da organização, a gente chegou a essas notas que estão aqui ao lado, né? Então, uma empresa tirou nota 4, de 0 a 10, uma empresa tirou nota 4, outra empresa tirou nota 3, 4,25, 3, 4, 2,75. Em média, essas empresas tiraram uma nota 3,5, de 0 a 10. Então, dentro da nossa graduação, quer dizer que o alinhamento organizacional médio dessas empresas é o mínimo necessário. Né? Poderia ser muito melhor, ou melhor, deveria ser muito melhor. Ele acabou sendo uma nota muito baixa.
ou seja, o start da manutenção. O começo de qualquer estratégia de manutenção, o começo de qualquer plano de manutenção é estar alinhado com a organização. Se esse alinhamento não existe, e até é engraçado, porque muitas empresas não têm missão, visão e valores, não têm plano estratégico, e acabam descontando na coitada da manutenção, né? Vamos usar aqui esse parênteses, pobrezinha da manutenção, que é cobrada por uma série de coisas, uma série de resultados, mas que não está nem alinhado com algo que a organização quer, né? Então, vejam, isso aqui nos mostra que não existe, ou que está muito insípido o relacionamento, ou a relação de alinhamento organizacional da empresa com a manutenção. Existe um desalinhamento entre essas duas situações, né? Quando a gente pergunta isso aqui, dentro dessa metodologia toda, como que a manutenção pode contribuir para o atingimento dos objetivos e das metas do teu negócio? Quando a gente joga essa pergunta, através de algumas ferramentas, né, dá o branco na manutenção. Quais são os objetivos da organização? Aumentar a produção em mais tantas toneladas dia. Pode ser um objetivo, sem dúvida. Então, como que a manutenção auxilia, ou ajuda, ou contribui para que a produção, para que o negócio atinja este objetivo de incremento de produção? E aí a gente tem que desdobrar isso, né? N outras formas nós temos de contribuir para que a organização atinja os seus objetivos. Uma segunda pergunta aqui de exemplo, né? Quais os objetivos e metas da manutenção para os próximos períodos, para daqui a um ano, para 2022, para daqui 3 anos, para daqui 5 anos, para daqui 10 anos? É possível? Dentro da organização que você trabalha, você consegue visualizar isso? Consegue pensar que pode ser, exprimir isso no papel, aí, escrever quais são os objetivos e as metas da manutenção? A tua organização tem esse planejamento estratégico? Então, dá de novo aqui o branco na manutenção. A manutenção, muitas vezes, eu não estou dizendo que ninguém consegue. Tem grandes empresas, tem várias empresas que têm isso muito bem traçado, muito bem pautado e seguem à risca esses objetivos, né? As suas manutenções seguem esses objetivos que vão culminar para atingir os objetivos da organização. Mas muitas empresas, pessoal, muitas empresas não têm. Então, quando dá o branco aí na resposta da manutenção, peraí, para que a gente está aqui? Qual é o objetivo da empresa? Para a empresa atingir esse objetivo, o que a manutenção precisa fazer? Será que eu não estou fazendo algumas coisas aqui, tomando algumas ações de manutenção, que não vão refletir no atingimento de um objetivo macro da empresa? Então, coisas para se pensar e tentar não dar o branco aí na hora de responder. Dentro da metodologia que a gente usa de análise e diagnóstico, a gente sempre mostra essa opção, essa figura aqui, né, onde você tem a tua situação atual. Muita gente nem sabe qual é a sua situação atual, então, por isso, fazer a análise diagnóstica, para você saber onde é que você está. Essa situação precisa melhorar para alguns padrões pré-estabelecidos, com metas reais, possíveis, né? E depois você pode traçar padrões desejados, deve traçar padrões desejados para a tua manutenção. Para 1 ano, para 3 anos, para 5 anos, para 10 anos. Então, isso aqui precisa ser planificado, precisa ser estudado, precisa ser desenhado, e todos na organização precisam conhecer qual é a situação atual, onde é que a gente quer chegar, onde é que a gente está, e por que a gente precisa chegar lá, né? O quanto que chegar lá nos objetivos da manutenção contribui para que a empresa chegue lá nos seus objetivos macro. Ok? Eu vou comentar um pouquinho daqui para frente sobre as outras dimensões da manutenção e algumas nuances, alguns pontos que corroboram para a gente entender que realmente esse alinhamento organizacional é falho hoje em dia nas nossas organizações. Ok? Quando a gente fala aqui na dimensão 2, da efetividade e confiabilidade,
a efetividade dos meus processos e a confiabilidade dos meus equipamentos, vejam, fazendo a mesma, no final de toda essa análise e diagnóstico, né, nós temos uma média dessa amostragem aqui, uma nota de 5,64. Fica no meio aqui, né? Fica no significativo. Não é avançado, não é mínimo, é significativo. Tem uma certa graduação boa, tem uma nota boa, tá? Dá para passar, mas está raspando ali na cerca, né? O que isso aqui quer dizer? Muitas vezes a empresa, a organização, para se atingir determinados objetivos macro, precisa que seus equipamentos tenham maior confiabilidade. E, por essa demonstração aqui, não está tendo. Então, não vou conseguir fazer com que a organização atinja os seus objetivos, ou o seu objetivo macro lá de disponibilidade, de mais produção, né, maior produtividade, se eu não tiver equipamento confiável. Se os meus processos não forem efetivos, né, se eu não tiver uma maior efetividade nos meus processos. Então, vejo que as notas são muito médias aqui, né? Eu preciso melhorar a efetividade dos processos e a confiabilidade dos equipamentos para que os objetivos e as metas da organização sejam alcançados. Consequentemente, esses aqui são objetivos da própria manutenção. Confiabilidade é responsabilidade da manutenção, portanto, é um dos nossos objetivos. Ok? Seguindo na terceira dimensão, extremamente importante, muito falada, muito tratada, a dimensão de custos e orçamento da manutenção. Cara, complicado, né? Quando fala manutenção, o mal necessário, a primeira coisa que a gente ouve falar é a parte de custos. Manutenção é só para gastar. Vejam, nessa amostra também que a gente fez, a nota que demonstra o desalinhamento entre manutenção e o negócio é uma nota 4,13. Vejam ali que a média é uma média baixa. Ou seja, em vários casos, inclusive nestas que estão aqui na amostragem, manutenção sequer tem um orçamento anual. Vai se gastando e vai se aprovando ou não as compras, os custos de manutenção, conforme o gestor acha importante, ou o diretor acha importante ou não importante. Não existe um orçamento, uma peça orçamentária para a manutenção, para o departamento de manutenção. Giovanni, mas isso aí não é impossível, as empresas têm que ter. Pessoal, visito e tenho trabalhado com dezenas de empresas, de vários tamanhos diferentes, né? Muitas, inclusive grandes empresas, não têm orçamento de manutenção. Sabe-se que gasta lá X% do total de gastos ou dos custos é manutenção. Mas não se sabe exatamente que contas são essas, como é que elas são divididas. Muitas empresas ainda incorrem naquele problema de considerar projetos dentro do custo de manutenção, melhorias dentro do custo de manutenção. Tá? Então, pessoal, isso aqui demonstra claramente desalinhamento entre manutenção e o negócio. Se não temos nenhum orçamento, né, lamentável. Não dá para a gente requerer da manutenção que ela seja estratégica se os custos de manutenção não estão inseridos de forma adequada dentro de um orçamento global do negócio. Na dimensão número 4, que trata planejamento e sistemas de informação, a nota também veio a ser mínima. Deu lá uma média de 3,83. O que demonstra isso aqui, pessoal, na prática de todos os trabalhos que a gente já realizou? Quer dizer o seguinte: a empresa, a organização, tem os seus objetivos macro, tem as suas metas a serem cumpridas e quer que a manutenção execute as suas atividades inerentes à manutenção, porém, não tem informação para tomar decisão. Né?
Muitas dessas empresas não têm um software, não têm um sistema de gestão de manutenção informatizado. Muito menos um software interligado, integrado ao ERP, que faz toda a gestão da organização. Infelizmente, a gente tem visto várias situações em que a organização tem um ERP de peso, um ERP grande de mercado, e não utiliza um software de gestão de manutenção. Não tem essa integração de informações. Então, mais uma vez, é o desalinhamento entre a manutenção e o negócio. O negócio às vezes está caminhando para um lado e a manutenção está caminhando para o outro. Então, mais um ponto aqui de desalinhamento. Na dimensão 5, onde a gente trata da qualidade, aqui, lamentavelmente, pessoal, apesar, vocês vão ver as notas aqui, deu significativo, deu uma média, né? 5. O que a gente tem visualizado aqui? O negócio, a organização, a empresa, busca a certificação ISO 9000, porque isso vai fazer com que ela atinja determinados objetivos estratégicos, né? Então, é estratégico para a organização ser certificada numa ISO 9000. Entretanto, todos aqueles requisitos ou aqueles quesitos que a norma vai requerer que a manutenção cumpra, não são cumpridos, não existem. Quando a gente desce ao nível operacional da manutenção, tem muito procedimento que não é executado e tem muita execução que não é procedimentada. E por aí vai. Então, essa distorção entre ser certificada ISO 9000, ter um certificado de qualidade de processo, mas o processo manutenção não tem qualidade, é muito comum. Denota, de novo, desalinhamento. Ok? Seguindo, ainda nessa dimensão 5, ela engloba saúde, segurança e meio ambiente. Tá? A nota fica praticamente na mesma ali, né? 5, 5.09, 5.1. É a mesma tendência que eu falei sobre qualidade. A empresa precisa se certificar numa ISO 14000 por questões ambientais, ela precisa se certificar na 18, o mercado exige isso da empresa, ela vai e busca essa certificação. Entretanto, a manutenção, quando você desce lá no operacional da manutenção, os procedimentos não acontecem conforme essas normas requerem. A gente está falando aqui que trabalha com empresa alimentícia e as empresas alimentícias sofrem ou requerem, né, são requisitadas por normas da Anvisa, Vigilância Sanitária, e muitas dessas normas impactam em ações da manutenção, né? Impactam em ações que a manutenção tem que dar sobre os equipamentos, sobre os processos. E a gente tem visualizado isso na prática, nesses trabalhos de análise diagnóstica, que não acontece, né? Apesar da norma da Anvisa, da vigilância toda, requerer, quando você chega dentro da manutenção, você percebe que não acontece como a norma está solicitando. E ainda assim, as empresas são certificadas, né? Então, existe mais uma prova aí desse desalinhamento, né? Na dimensão 6, onde a gente trata de relações externas e internas da manutenção. Como é que a manutenção se relaciona com os outros departamentos da empresa, do negócio? Como que ela se relaciona com os fornecedores dela e da própria empresa, né? Como é que são essas relações? Então, a gente vê que a nota subiu um pouquinho, 6.63. Ela já é significativo, mas já tendendo, né, para uma nota melhor. Aqui a gente consegue perceber que, felizmente, a manutenção geralmente tem um pessoal camarada, né? A gente se relaciona bem, a gente consegue ter boas relações dentro da empresa, e geralmente as relações pessoais entre manutenção e produção são boas, entre manutenção e segurança, entre manutenção e fornecedores, né? Essas relações, vejam que as notas aqui, 7, 7,5, 7, são notas boas, né? Então, a gente percebe que aqui está um pouquinho mais alinhado, né? Porque a gente consegue
isso é muito pessoal, isso é intrínseco de cada pessoa. Essas relações se fazem de pessoa para pessoa. Então, a gente percebe que existe um alinhamento um pouco melhor. Na questão da dimensão 7, que trata de gente e gestão, ou da gestão de pessoas, de novo a nossa nota cai, vai para 5,28. Né? E aqui, o que chama a atenção em relação ao desalinhamento da manutenção com o negócio? Muitas vezes na empresa, já aconteceu, numa empresa, a gente tem essa tratativa considerada lá naquele hall da fama das melhores empresas para se trabalhar no Brasil. Entretanto, o turnover da manutenção era absurdo. Né? O turnover chegou a mais de 70%. Então, imagine, em um ano, você trocar 70% da tua equipe, alguma coisa está errada. Se essa empresa é a melhor para se trabalhar e você não está conseguindo manter esse pessoal na tua equipe, tem alguma coisa errada. Não está bem alinhado a gestão de pessoas na manutenção com a gestão de pessoas na organização, certo? Retenção de talentos, capacitação. Pessoal, capacitação aqui é a nota mais baixa que a gente tem. Geralmente, os planos de capacitação não tem nada a ver com aqueles objetivos globais lá que a gente falou no começo. Né? Você está dando curso de corte e costura para o funcionário, onde ele trabalha numa área que não tem, totalmente diferente, mas não são os requisitos de confiabilidade e equipamento que geram as necessidades de treinamento. Os treinamentos aparecem e não tem uma metodologia para isso, infelizmente. Desalinhamento. A dimensão 8 trata de logística e suprimentos, e aqui, vejam no rodapé da página, eu coloco aqui o calcanhar de Aquiles. Em todas as organizações que a gente tem trabalhado, suprimentos é um calcanhar de Aquiles. É um fator assim que destrói qualquer manutenção. E a nota não podia ser diferente, uma nota deu baixa, né? 4,26. O negócio muitas vezes tem toda uma tratativa de logística e de suprimentos para o processo produtivo, e essa mesma tratativa não é dada para os processos de manutenção. Né? Níveis de aprovação não existem na manutenção, não temos nem orçamento, quanto mais nível de aprovação. Então, os processos de compras, de cotação, de entrega, de estoque, ainda são muito ruins dentro da manutenção. E, às vezes, o negócio requer que isso seja muito melhor e não está acontecendo dessa forma. Né? A gente tem, então, uma nota bem baixa nesse quesito aí de logística e suprimentos. Com relação à nona dimensão, organização interna. A nota sobe um pouquinho, mas ainda assim, tenho percebido, pessoal, que as empresas se organizam em termos de fluxo de processo, equipamentos novos, equipamentos de ponta, de tecnologia de última geração. Só que lá dentro da oficina da manutenção, o chão é batido. Né? Não tem nenhum piso bem demarcado, não tem uma área bem iluminada, não tem uma área decente para o profissional de manutenção trabalhar. Infelizmente, isso é constatado nesse tipo de trabalho que a gente faz. A organização interna da manutenção ainda deixa muito a desejar. Esse desalinhamento entre manutenção e o negócio é notório, é muito fácil de enxergar. Oficinas de manutenção bem rudimentares, sem computador para o pessoal usar, sem ferramentas adequadas. Giovanni, isso é regra? Não, pessoal. Tem gente que tem oficinas muito boas, e a gente tem vários exemplos disso. Mas a média está mostrando o contrário. Existe um desalinhamento entre a organização da empresa para a organização da manutenção. Isso diz respeito a rotinas, a realização de reuniões, a relatórios, né? Periodicidades de relatórios, fluxo de processo, isso tudo é organização da manutenção, tá bom? Então, existe aí também mais um pontinho que mostra que a manutenção está desalinhada em relação ao negócio.
E a 10ª e última dimensão que a gente avalia chama melhoria contínua. Como é que são os processos de melhoria contínua dentro do negócio e dentro da manutenção? A nota vai lá para baixo de novo. Normalmente a manutenção não aplica metodologia de análise de falhas, não mede, não monitora as taxas de falhas, a repetibilidade de falhas, e não aplica outras ferramentas aí de melhoria contínua, né? O próprio Kaizen e outras ferramentas. Então, a gente vê que o negócio, muitas vezes, até prega melhoria contínua, hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, em relação ao negócio. Mas quando desce para dentro da manutenção, a melhoria contínua não existe. Ou é caro fazer melhoria contínua. E aí, infelizmente, de novo, está desalinhado. O negócio indo para um lado e a manutenção indo para o outro. Ok, pessoal? Então, essas 10 dimensões nos dão essa amostragem, essa abordagem, e eu chego à conclusão do que diz essa figura, que a gente já está acostumado a ver em diversos trabalhos aí, né? A empresa verdinha, que tem um período de construção de toda essa organização, de definição de objetivos, definição de metas, depois de um determinado tempo, ela só se desenvolve, né? Ela só cresce. Já aquela empresa que não cria essa estrutura de objetivos, de metas e um planejamento estratégico da própria manutenção, ela fica tentando. Agora vamos trabalhar PCM. Não, agora a moda é RCM. Agora a moda é preditiva. Agora a moda é manutenção de 4ª geração, indústria 4.0. Agora vamos voltar no TPM. O que será que vem daqui para frente? Então, os resultados dessa empresa são exatamente como essa curva vermelha aí está demonstrando, né? Não são bons resultados, você não vai atingir ao longo do tempo os resultados que você espera para a tua organização. E aí, o papel estratégico da manutenção, aquele que cria alguma vantagem competitiva, ou que cria vantagens competitivas, ou que ajuda a tua organização a ter vantagem competitiva no mercado, esse papel estratégico que nesse livro que está aí na tela, que vocês já devem ter como cabeceira, né? Livro de cabeceira do Kardec e do Nassif, eu acredito que vocês de manutenção já leram e releram esse livro várias vezes, e aqui está escrito quais são as funções estratégicas da manutenção. Ela só pode acontecer se efetivamente houver esse alinhamento, eu coloco de novo aqui, né, da vertical, esse alinhamento entre o negócio que você está inserido, no nível estratégico, no nível tático, no nível operacional, com a gestão dos processos da manutenção. Tá? Então, a gente só não vai dar branco na manutenção quando nós tivermos sincronizados objetivos e metas da manutenção com objetivos e metas da organização. Enquanto a gente estiver trabalhando de forma oposta, até sem saber, a gente não ajuda a organização. A manutenção não é estratégica na organização. Então, é isso que eu queria fechar aqui o nosso conteúdo dessa live. Por que dá um branco na manutenção? Porque a gente não sabe quais são as nossas metas para atingir os objetivos e porque não sabemos ou não temos bem definidos quais são esses objetivos. Tá certo, pessoal? Então, é importantíssimo que a gente consiga, né, traçar dentro da organização que a gente está inserido quais são os nossos objetivos de manutenção. Quais são as metas, quais são as métricas que eu vou usar para essas metas serem alcançadas? A manutenção está alinhada? Né? Existe o alinhamento organizacional da manutenção com o restante da organização, com o que o negócio quer para o seu futuro, com a visão do negócio, com a missão do negócio? Fiquem atentos para isso, fiquem alertas para isso, né? Porque às vezes, e muitas vezes, a manutenção está sendo cobrada de um papel estratégico que ela tem, realmente tem, mas que ela não tem condições de executar. Então, nesse final aqui, o que eu quero
defender o pessoal da manutenção. Muitas vezes a gente está sendo demasiadamente cobrado por um papel estratégico, que somos responsáveis por esse papel estratégico, sim, mas dentro de toda uma estrutura que a organização tem que nos fornecer e que a gente tem que participar para criar essa estrutura da organização também. Tá joia? O que eu queria explorar com vocês nessa noite era isso. Eu espero que não dê um branco aí na sua manutenção. Eu espero que vocês saibam exatamente quais são seus objetivos, suas metas, e mais do que isso, que possam ter a capacidade de cumpri-los, de atingi-los, e a felicidade também, né? Porque é muito bom atingir os objetivos que a gente tem para a gente, profissionalmente, pessoalmente, seja lá como for. Ok, pessoal? Muito obrigado, um abraço a todos e até uma próxima.